Olá a todas e a todos que estão aqui presentes. Gostaria de agradecer a presença de todos. Me chamo Kennedy Sinomar Dias Facchini, sou graduando da licenciatura em Teatro pelo Instituto Federal do Tocantins, campus Gurupi. Estarei hoje apresentando a minha pesquisa, que foi desenvolvida pelo projeto de pesquisa Existe Teatro, História do Teatro em Gurupi, com parceria ao professor Adailson Costa. E a minha pesquisa ela é o Projeto Timbá e a Cruzada das Artes no estado do Tocantins. Reflexões históricas sobre o teatro na década de 1980. Antes de mais nada, eu gostaria de informar que esse projeto, essa pesquisa, ela é patrocinada pelo PIBIC, pelo Programa Institucional de Bolsas para Iniciação Científica, pelo IFTO. E para começar, eu gostaria de falar de uma cidade que é Gurupi, Tocantins. Conhecida como capital da amizade, Gurupi é uma cidade situada ao sul do estado do Tocantins, aproximadamente 3 horas de viagem da capital Palmas. Gurupi também é considerada, está na colocação de terceira maior cidade do estado, não em quesito territorial, mas sim em quesito populacional. Gurupi encontra-se hoje com aproximadamente 87 mil habitantes, somente atrás de Araguaína, que tem mais. E também é considerada a cidade mais velha do mais novo estado da federação. Gurupi foi emancipado antes de Tocantins ser estado. Gurupi é a cidade mais velha do Tocantins. Antes de Tocantins ser o estado do Tocantins, Gurupi pertencia ao norte goiano, ao Goiás, e Gurupi foi emancipado em 1958, enquanto o estado do Tocantins só começou a fazer parte da federação em 1988, que se data a sua emancipação. O que nós vamos tratar em Gurupi, em Tocantins, como estado também? Nós vamos tratar aqui na pesquisa sobre o teatro, as manifestações artísticas teatrais no estado do Tocantins, até mesmo antes dele ser estado, até mesmo quando essa pequena parcela pertencia ao norte goiano. Por quê? Porque não há relatos, não há registros sobre o teatro em Tocantins. Não há registros concretos, acervos desde livros de história, desde documentários históricos sobre o teatro, sobre a movimentação artística no estado do Tocantins. E isso é preocupante porque existe um curso de licenciatura em teatro nas universidades de Gurupi, principalmente no IFTO, existe o curso de licenciatura em teatro, e na UFT de Palmas existe o curso de licenciatura em teatro na universidade. Então, qual foi a demanda para surgir, para ter a criação, a abertura de um curso de teatro nas cidades do Tocantins? E é justamente isso que a pesquisa vai tratar. A pesquisa, então, ela surge como um projeto de extensão em 2018, 2019, e esse projeto de extensão, ele tinha como metodologia contatar artistas locais que são mais velhos, são bem mais velhos, e ouvir as histórias que eles tinham para falar, e também o que eles tinham de materiais guardados, materiais que foram deixados guardados até os dias de hoje, desde 1980 até hoje. Escanear esses arquivos históricos, como vocês podem ver, nós temos um scanner de um jornal antigo que está falando sobre o Projeto Timbá, e ler esses arquivos, juntar eles nas pastas, não só do Projeto Timbá, mas também de toda a movimentação artística teatral, todos os eventos, todas as assembleias que teve artística, para poder ligar os pontos na história e criar uma linha do tempo, criar uma linha, um cronograma certo de como foi isso tudo que aconteceu no Tocantins, antes mesmo de se tornar estado. Nós vamos ter, então, uma metodologia que ela é baseada no arquivo Recordança de Recife, Pernambuco, e no projeto de Memória do Movimento de João Pessoa, Paraíba. Em 2020, com o cenário pandêmico, ocorre uma conversão do projeto de extensão para a pesquisa. Agora, com todos os arquivos, todos os documentos escaneados que nós conseguimos até esse tempo da época de pandemia, contando que também passou para pesquisa, porque não tinha como mais visitar os artistas locais, porque já eram pessoas de idade,
são do grupo de risco, então não tinha possibilidade de acontecer isso devido às prevenções e distanciamento social durante a pandemia. Então, ocorre a conversão para o projeto de pesquisa, né? E aqui na pesquisa, a gente vai pegar tudo que a gente recolheu desses artistas locais, desde jornais, desde bilhetes, a cartazes de eventos que haviam, relatórios de grupos teatrais, e fazer uma leitura e relatar, através de relatório de atividades, como que aconteceu, e criar uma linha do tempo para poder informar certo essa história do teatro dentro do Estado. Dentro de muitos arquivos, documentos já vistoriados, um que acreditamos ser o mais importante foi o Projeto Timbá. O Projeto Timbá surge em meados da década de 80, em Gurupi, e ele foi uma composição dos grupos teatrais vindos de Brasília, Goiânia e da própria cidade de Gurupi. O projeto ele tinha como papel apresentar peças e ministrar oficinas por diversas cidades. Então, o projeto, ele queria, primeiramente, a sua ideia era sair de cidade em cidade, apresentando peças. Isso se deu através de circuitos, que eu irei falar, fazendo debate sobre teatro. Todos os registros que a gente pegou do Projeto Timbá se baseiam em 3 anos, de 1986 a 1988. Nós conseguimos escanear 3 relatórios do Projeto Timbá, desde 1986, 87 e 88. O primeiro ano que foi feita a leitura e foi feita toda a pesquisa foi o ano de 1986, em que ocorreu o segundo circuito Timbá. Houve um circuito antes deste, houve o primeiro circuito Timbá, só que a informação que há sobre esse primeiro circuito, o primeiro circuito Timbá, ela é muito escassa. Então, só se há resquícios dentro de jornais, dentro de algum bilhete que foi guardado do primeiro circuito. Não se há um relatório de atividades como estes 3 do primeiro circuito. Acredita-se que os primeiros circuitos não foi tão importante, ou não foi tão, como foi o ponto inicial, não foi tão fomentado quanto o segundo circuito. Então, em 1906, nós temos o segundo circuito Timbá, que foi de agosto até novembro, né? E esse segundo circuito, ele foi feito através de viagens para cidades, para regiões perto de Gurupi, as cidades ali que hoje pertencem ao Tocantins, apresentando com 2 dias de espetáculo, né? Fazer um espetáculo de 2 dias, desde públicos adultos para públicos infantis. Então, a cada cidade que eles chegavam, eles apresentavam as peças, né, em 2 dias, e dentro desse relatório de atividades, eles vão relatar as dificuldades que eles tiveram, os enfrentamentos que eles tiveram, todos os ocorridos dentro das cidades, desde quantidade de público que foi atingido, desde quantas peças foram apresentadas, quais grupos teatrais se apresentaram, quais eram as expectativas e qual foi a realidade da apresentação que foi feita, qual foi o debate, a cada final de peça teatral, eles faziam um debate. E o segundo circuito, eles trazem como dados, numerando todos os espetáculos, teve 81 ao total, 81 espetáculos apresentados em todas as cidades que foram visitadas, que no total são 23 municípios atingidos, e dos 81 espetáculos, 72 deles foram ocorridos em palcos desde ótimas condições a péssimas condições de iluminação, som, entre outras características. E 9 espetáculos foram feitos em feiras e ruas. Eles relatam no segundo circuito Timbá, no relatório de atividades, que as apresentações ocorridas em feiras e ocorridas em ruas eram muito, muito rejeitadas. Os feirantes rejeitavam a apresentação, tacavam frutas, tacavam comida em cima deles para que eles fossem embora. No fim do circuito, no fim do relatório de atividades, eles fizeram uma avaliação sobre a importância do projeto, o que eles iam fazer no próximo ano, a importância do projeto para essas comunidades, essas regiões que estavam ali, a importância de levar o teatro para essas regiões. Já em 1987, o Projeto Timbá separou no ano todo em 5 etapas. Fizeram oficinas de teatros
com vários temas, com várias aulas, com vários professores de teatro, né, com várias pessoas que deram essas oficinas, seminários de teatro com vários assuntos também. A primeira mostra de teatro do Vale São Patrício, o terceiro circuito, nós temos então 86, o segundo circuito, e aqui agora em 87, o terceiro circuito Timbá. O Festival de Teatro do Norte Goiano, que foi a quinta etapa. E no final de cada etapa, eles faziam uma avaliação, para poder saber se estava ocorrendo tudo bem, para poder dizer qual foram as dificuldades encontradas, qual foi a estimativa de pessoas que foram para as oficinas, a estimativa de pessoas que foram para os seminários, entre o circuito também, e foi assim que ocorreu em 1987. Já em 88, também foi dividido em etapas, mas apenas 3 etapas. A formação de quadros, que é considerada uma das mais importantes das etapas que foi a primeira etapa, a formação de quadros, o quarto circuito Timbá e o primeiro FETO, Festival de Teatro do Tocantins. Aqui em 88, como eu disse lá atrás, na história de Gurupi, Tocantins, nós temos em 88 a emancipação do Estado. Então, eles estavam ali entre meio de emancipação, né? Então, eles pegaram e fizeram o primeiro FETO, o Festival de Teatro do Tocantins, o Tocantins como Estado agora. Então, o Festival do Tocantins. E o que eu queria falar sobre 1988 é a formação de quadros, que foi a primeira etapa. A formação de quadros é nada mais que esses quadros eram o quê? Eram ensinos de teatro. Eram, diferente das oficinas, eles ensinavam, eles tentaram gerar de forma bimestral, a cada bimestre, uma escolinha de teatro para que fosse ensinado outras pessoas a dar aula de teatro, a ensinar o teatro. Ou seja, nós vemos aqui o começo de que seria uma licenciatura de teatro, um ensino superior em teatro. E eles traziam justamente matérias específicas para se ensinar, para se conversar, desde dramaturgia, a sonoplastia, a iluminação, a indumentária, a interpretação, entre outras disciplinas que eles colocavam nesses quadros. O objetivo dessa formação de quadros era enraizar, era fixar raízes definitivas do teatro na região de Gurupi, na região de Tocantins. O que eu queria falar, que foi muito importante no projeto Timbá, é os circuitos. Os circuitos foram, que a pesquisa considera, muito importante para o projeto, porque elas migravam, né, de cidade em cidade para poder apresentar, para poder fomentar. E isso gerou a fomentação, a criação de grupos locais, né? Houve criação de grupos locais de diversas cidades que foram visitadas. O segundo circuito Timbá, principalmente, por ser o circuito que mais foi relevante, porque visitou inúmeras cidades, 23 municípios atingidos. O terceiro circuito, devido à falta de apoio, desde município a estado, se enraizou e fez apenas em uma cidade, que foi em Araguaína, que foi a segunda cidade mais populosa do estado do Tocantins, e o quarto circuito Timbá, que também foi enraizado e não teve essas viagens para as outras cidades. Aqui são os cartazes dos projetos que nós coletamos para poder colocar nos arquivos, nos acervos que estamos criando. Então, a pesquisa ainda se encontra em andamento. Além do projeto Timbá, existem outros N eventos que aconteceram, outras N manifestações artísticas que ocorreram no Tocantins desde antes desse estado, até quando ele começou, se emancipou como estado, e a pesquisa em andamento propõe a investigar os outros demais eventos, as outras assembleias, as outras manifestações artísticas que ocorreram, para a gente fazer uma ligação entre o projeto Timbá, entre as outras manifestações, e poder fazer uma linha do tempo sobre como foi o teatro no Tocantins, desde antes do Tocantins, em Gurupi, até chegar nos dias atuais, em que encontramos hoje os superiores de teatro em Tocantins. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, e o que eu tenho a dizer é que toda história começa com uma memória. Através da memória das pessoas, dos artistas locais que foram escutados, que contaram as histórias de como eram os espetáculos, de como era todas as características do teatro naquela época. Obrigado a todos
Tenha um ótimo evento. Obrigado.